E se eu lhe dissesse que todas as noites você embarca na maior das aventuras? Que no momento em que seus olhos se fecham, você não se desliga do mundo. Você acessa um universo inteiro. Um reino onde o tempo se curva. Onde o impossível se torna o playground da sua consciência. E onde você pode conversar com a versão mais sábia de si mesmo. Nós fomos condicionados a chamar isso de sonho, uma palavra pequena, quase banal, para uma experiência tão vasta. Nós o arquivamos como fantasia, um eco sem sentido da nossa vida diária. Mas essa é a maior ilusão de todas. E se o sonho não for uma fuga da realidade, mas um portal para uma realidade maior? E se aquelas paisagens bizarras, aqueles encontros profundos e aquelas sensações de voo livre não forem invenções, mas sim memórias? Memórias da sua alma, viajando livremente pelo cosmos enquanto seu corpo descansa. Esta é a jornada que faremos juntos. Um convite para parar de apenas ter sonhos e começar a viver a realidade que eles apontam. Vamos aprender a decifrar a linguagem secreta do seu subconsciente, não como analistas, mas como exploradores de mundos inexplorados. Prepare-se, pois você está prestes a descobrir que o tempo que você passa dormindo não é tempo perdido. É o tempo em que você está mais vivo do que nunca. Nossa mente lógica, o nosso ego, é como um cartógrafo que insiste que o mundo é uma dimensão geográfica. Ele mapeia brilhantemente o território que conhece, o mundo físico, o concreto, o mensurável, mas ele treme diante da vastidão do oceano desconhecido. Para o ego, o sonho é um território nevoado, um borrão na borda do mapa, marcado com "Aqui existem dragões". E assim ele o rotula, figmento da imaginação. Este é o engano silencioso, uma tentativa de nos manter seguros, que acaba por nos aprisionar em uma pequena ilha, enquanto um continente inteiro de consciência espera para ser explorado. A sabedoria ancestral, hoje ecoada pelos ventos, nos oferece um mapa diferente. O sono não é um desligamento, é uma desincronização de frequência. Pense no seu corpo físico como um rádio sintonizado em uma única estação, a estação da realidade material. O sono é o ato de girar o botão que troca os canais. Sua alma, ou como Allan Kardec a descreve, o perispírito, seu corpo astral, não para de transmitir. Ela simplesmente opera em outra frequência. O sono é o momento sagrado em que a consciência se desacopla da estação terrena para explorar as infinitas outras transmissões do cosmos. E o sonho é a paisagem que você encontra ao sintonizar essas novas estações. É aqui que a aventura se aprofunda. Seu corpo astral, este duplicado etéreo, não é uma fantasia. Ele é o veículo real da sua jornada noturna. É nele que suas emoções, desejos e medos se tornam matéria-prima para criar realidades. É a manifestação da sua verdadeira frequência vibracional, livre da censura do ego. No estado de sonho, você não está imaginando, você está experimentando sua essência mais pura e poderosa. Se a alma é livre para viajar por estes universos ilimitados, o que a chama de volta? O que garante o retorno a este ponto específico no espaço e no tempo que chamamos de nosso corpo? A resposta é uma das maravilhas da arquitetura cósmica, uma conexão magnética sutil, um laço inquebrável que os antigos videntes e a doutrina de Kardec chamam de cordão de prata. Não o veja como uma corrente, mas como um cabo de ancoragem elástico e inteligente. Um GPS energético que permite à sua consciência explorar as galáxias mais distantes da sua paisagem interior, com a certeza absoluta do caminho de volta. Este fio luminoso é a prova viva de que sua experiência física é temporária e preciosa, mas não é a totalidade de quem você é. A separação definitiva deste fio é o evento sagrado que chamamos de morte, a graduação da alma para sua próxima grande tarefa. Enquanto viaja, a alma não está apenas passeando, ela está trabalhando. Durante o sono, seu subconsciente se torna um ser analítico, processando informações emocionais. Traumas, conflitos, alegrias reprimidas, conteúdos estudados, tudo é revivido, não para te assombrar, mas para ser compreendido e integrado. Seus sonhos são o relatório dessa análise noturna. São pistas, símbolos e simulações que sua alma cria para que sua mente desperta possa, finalmente, resolver os quebra-cabeças da vida. E é aqui que a ciência encontra o espírito. No mundo astral, as leis da matéria densa são suspensas. Como nos ensina a neurociência espiritual de Joe Dispenza, o pensamento não precede a realidade. O pensamento é a realidade.
Sua intenção é o pincel e o tecido do astral é a tela. Se você adormece cultivando pensamentos de gratidão, coerência e plenitude, sua frequência vibracional sintoniza com planos astrais de beleza, conhecimento e paz. Você atrai soluções, encontra guias e experimenta a cura. Se, no entanto, você se entrega ao medo, à raiva ou à vitimização, sua consciência é magneticamente atraída para paisagens astrais caóticas e angustiantes. Compreender isso transforma o ato de dormir. Você deixa de ser um passageiro passivo e se torna o piloto da sua jornada noturna. Ao escolher conscientemente seus pensamentos e emoções antes de dormir, você está ativamente programando sua consciência para o crescimento. O sonho se torna seu laboratório sagrado de manifestação e evolução. Assim como um explorador aprende a ler os sinais da natureza, nós precisamos aprender a decifrar as diferentes linguagens do sonho. Nem toda experiência do sonho carrega o mesmo peso ou a mesma origem. Elas se enquadram, em geral, em 4 categorias fascinantes. A primeira é o sonho de estímulo físico. É a armadilha mais comum. O som de uma sirene na rua se transforma no alarme de um castelo em seu sonho. A sede faz você sonhar com desertos. É o cérebro físico tentando interpretar um estímulo externo. Reconhecê-los é o primeiro passo para não confundir o ruído com a mensagem. A segunda categoria é um verdadeiro tesouro. O mapa dos talentos enterrados. São sonhos que emergem da sua memória subconsciente profunda. Mas não são apenas repetições do passado. São pistas. Um sonho recorrente sobre pintar uma tela, mesmo que você nunca tenha segurado um pincel, pode ser sua alma apontando para um dom artístico adormecido. Sonhar com idiomas que você não conhece pode ser o eco de habilidades de outras experiências ainda não recordadas. Estes sonhos são um mapa do tesouro para os potenciais que sua vida consciente suprimiu. A terceira variação é onde a realidade começa a se expandir de forma extraordinária. A telepatia e o fio de prata intersubjetivo. Aqui a alma livre das barreiras físicas se comunica. Você sonha com um amigo que não vê há anos, e no dia seguinte ele te liga. Você sente a angústia de um ente querido e descobre que ele passava por dificuldades naquela noite. Este fenômeno prova que estamos todos conectados por uma vasta teia de consciência. No mundo astral, a distância é irrelevante. O amor e a intenção são a conexão. E, finalmente, a quarta e mais profunda categoria: as experiências astrais reais. São os vislumbres da verdade maior. Estes não são sonhos comuns. São visitas, viagens conscientes a outros planos, encontros com seres de luz, mentores espirituais ou visões que revelam a estrutura do universo. Quem vive uma experiência assim nunca mais é o mesmo. A angústia existencial se dissolve, substituída pela certeza avassaladora de que somos parte de algo infinitamente vasto, inteligente e amoroso. Aprender a distinguir entre essas 4 portas é o início da maestria. É saber quando a mensagem vem do seu corpo, da sua história, de outra alma ou do próprio cosmos. Uma das maiores frustrações do sonhador iniciante é perguntar: por que minha alma não fala claramente comigo? Por que ela usa enigmas? A resposta é simples e profunda. No mundo astral, a linguagem não é linear. Ela é holográfica. A alma não comunica com palavras, mas com essências, com vibrações puras. Um símbolo, como uma imagem ou uma metáfora, consegue carregar uma quantidade de informação emocional e intuitiva muito maior do que qualquer frase. É por isso que as mensagens astrais são codificadas, não para confundir, mas para transmitir a verdade em sua forma mais completa. O processo de decifração é, em si, um ato de expansão da consciência. Quando você sonha com um rio escuro e agitado, sua alma não está apenas dizendo: você está emocionalmente turbulento. Ela está fazendo você sentir a turbulência, a força da corrente, a falta de clareza da água. A mensagem é sentida, não apenas ouvida. Quando você sonha com uma águia planando alto, ela transmite a sensação de liberdade, a visão ampla, o poder de ver além do problema imediato. O símbolo é a experiência. Mas a alma não se comunica apenas sobre o presente. Livre das amarras do tempo linear, ela pode perceber as ondulações do que chamamos de futuro. É aqui que nascem as premonições. Essas visões do futuro em formação são impressas no seu sonho como um alerta ou uma preparação. Elas chegam envoltas em um senso de urgência, com uma clareza chocante, para garantir que a mensagem fure o véu do esquecimento matinal. Não são sentenças de um destino fixo.
mas sim um boletim meteorológico da alma. Ela te avisa sobre a tempestade que se aproxima para que você possa ajustar suas velas, ou sobre o dia ensolarado no horizonte, para que você não perca a esperança. E talvez a mais sagrada de todas as comunicações astrais seja a ponte de conexão com aqueles que já fizeram a travessia. O luto é uma dor que reside na saudade física, mas no plano astral, a conexão de amor e alma é indestrutível. O sonho telepático se torna o ponto de encontro. Quando você sonha com um ente querido que partiu, e o sonho é pacífico, lúcido e carregado de amor, não o descarte como saudade. É a prova viva, oferecida pela sua própria consciência, de que a cortina da mortalidade é apenas uma convenção. O amor não conhece a morte. E no mundo dos sonhos, os reencontros são reais. Esta não é uma teoria abstrata. A história está repleta de provas concretas de que o sonho é um portal para o conhecimento prático e a criação. Genial. Pense na famosa história do diretor de uma prisão que sonhou vividamente, com uma rebelião iminente, com detalhes específicos sobre o local e os líderes. Ao acordar, em vez de descartar como um pesadelo, ele investigou. A conspiração era real e estava prestes a explodir. O sonho não foi uma fantasia. Foi um relatório de inteligência que salvou vidas e preveniu um desastre. A premonição, quando levada a sério, é uma ferramenta de poder acionável. E a criatividade? De onde vêm as melodias que parecem nascer prontas? As ideias que revolucionam a ciência? As obras de arte que tocam a alma de gerações? Paul McCartney acordou um dia com a melodia completa de Yesterday, canção de The Beatles, na cabeça, convencido de que a tinha ouvido em algum lugar. Era tão perfeita que ele não acreditava tê-la criado. Ela não veio do seu cérebro consciente. Ela foi recebida no estado de sonho. O químico Friedrich Kekulé desvendou a estrutura do anel de benzeno, um dos pilares da química orgânica, ao sonhar, com uma serpente mordendo a própria cauda. O sono é uma fonte inesgotável de potencial inexplorado. É o lugar onde a alma, livre para acessar um campo de informação muito mais vasto, entrega à mente consciente as peças que faltam para manifestar o belo, o inovador e o genial. O papel do ego, então, muda drasticamente. Ele não é o inimigo a ser silenciado. Ele se torna o tradutor da alma. Sua função é nobre: pegar a sabedoria holográfica, as melodias etéreas e as visões simbólicas do mundo astral e encontrar uma maneira de ancorá-las, de traduzi-las para a linguagem do mundo físico, seja como uma decisão, uma canção ou uma nova teoria científica. Acessar o mundo astral não é uma técnica, é uma consequência da sua frequência vibracional. Portanto, a maestria não começa com exercícios complexos antes de dormir, mas com a intenção que você cultiva durante todo o dia. É aqui que reside o código de conduta do viajante astral. A projeção consciente, a capacidade de navegar lucidamente por esses universos, não responde à força de vontade egoísta. Ela responde à pureza da intenção. Por quê? Porque o universo astral é um universo de energia. Intenções egoístas, curiosidade vã, desejo de espionar, busca por poder sobre os outros, são frequências baixas e densas. Elas te prendem aos planos astrais inferiores, os reinos do caos e da confusão. A verdadeira chave é a intenção altruísta, o desejo sincero de aprender, de curar, de ajudar, de servir. Quando sua motivação é o crescimento e a contribuição, sua frequência vibracional se eleva. Você se torna leve o suficiente para acessar os planos superiores, onde o conhecimento, a paz e os encontros significativos acontecem. O fator da frequência pura é o único passaporte válido. Como nos ensinam os guias espirituais, o serviço ao próximo é o caminho mais rápido para a própria iluminação. Com a intenção correta, o próximo passo é desenvolver a chave da sensibilidade e harmonia. Você precisa se tornar um instrumento afinado para poder decodificar as sinfonias do astral. Isso se traduz em práticas diárias. Meditação para acalmar o ruído mental. Momentos de contemplação na natureza para se reconectar com ritmos orgânicos. E, acima de tudo, a prática do auto-perdão e da compaixão para limpar seu campo emocional. Como Joe Dispenza demonstra, um coração e um cérebro coerentes criam um campo eletromagnético poderoso e claro. Essa coerência neuroemocional é o pré-requisito para interpretar os símbolos astrais sem a distorção do medo ou do trauma. E, finalmente, a ferramenta mais prática e imediata, o primeiro passo para qualquer aspirante a explorador consciente: o exercício do diário de bordo.
A memória do sonho é como a geada da manhã, bela, mágica e incrivelmente volátil. A luz da consciência desperta a derrete em segundos. O ego, com sua lógica e suas tarefas, rapidamente apaga o que ele não compreende. Manter um diário de sonhos ao lado da cama não é um capricho, é um ato de comprometimento consciente. É dizer à sua alma: eu estou ouvindo. O que você me diz é importante para mim. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de pensar no dia, permaneça imóvel. Tente resgatar um sentimento, uma imagem, uma cor. Então escreva. Não julgue, não analise, apenas registre tudo o que vier, por mais fragmentado ou bizarro que pareça. Este ato simples faz duas coisas com o corpo. Primeiro, ele treina seu cérebro a valorizar e a reter a informação vinda do subconsciente. Segundo, ao longo do tempo, você começará a ver padrões, a entender sua simbologia pessoal e a decifrar as mensagens que antes se perdiam. Seu diário se tornará seu livro sagrado, seu mapa pessoal para o tesouro da sua própria alma. O sonho não é um lugar para se perder, é o lugar onde você se reencontra. A jornada dos sonhos não é uma fantasia para ser esquecida, mas uma lição para ser vivida. Ao honrar seus sonhos, você honra a parte mais profunda e sábia de si mesmo. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o consciente da sua realidade, dia e noite. A aventura está apenas começando. Feche os olhos esta noite, não com a expectativa de se desligar, mas com a intenção de despertar para quem você realmente é. Boa viagem.